Oi, pequeninos. Estão vendo que a tia tá lavando a mão, né? Sim, se você falou que era por causa do coronavírus, tá certo. Mas não é só por isso, não. Hoje eu tô aqui lavando as minhas mãos, porque hoje eu vou ensinar uma receita pra vocês. Uma receita de bolo. E todas as vezes que a gente for cozinhar, é muito importante a gente lavar as mãos, para que a gente esteja com as mãos limpinhas e não leve nenhuma sujeira para nossa comida, tá bom? Então espera só um pouquinho, que a tia já vai mostrar essa receita muito fácil para vocês, tá bom? Pronto, mãozinhas lavadas, é hora da gente fazer o bolo. Mas antes de a gente começar, é muito importante você pedir ajuda ao papai e para a mamãe, para que eles deixem o forno pré-aquecido. E o que é que significa isso, pré-aquecido? Significa que enquanto a gente está preparando aqui o nosso bolo, o papai e a mamãe já tem que acender o forno para ele ir esquentando e quando a gente colocar o bolo assar mais rápido. Então, para começar o nosso bolo, a gente tem que separar os ingredientes, que são aquelas coisas que a gente usa para que vire a massa do bolo. E os ingredientes são o seguinte, anota aí. 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 200 ml de leite, um copinho de leite, sabe aqueles copinhos descartáveis? 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos e uma colherzinha de sopa, ó, de fermento em pó. Dentro de uma bacia, vocês vão pedir uma bacia, o papai e a mamãe, a gente vai começar colocando os 3 ovos, a margarina e o açúcar. E aí, tem que mexer bem, mas tem que mexer muito mesmo. Coloca o bracinho de vocês pra mexer, porque tem que misturar tudo muito, muito direitinho. Mistura, mistura pra valer. E depois que vocês já tiverem misturado bem, feita essa mistura da margarina, os ovos e o açúcar, e aí vocês vão acrescentar o resto dos ingredientes. Começando pelo leite, as 200 ml de leite. Coloca, vocês não precisam colocar tudo não. O leite, a tia prefere que vocês vão colocando aos pouquinhos. Deixa um pouquinho de leite, pode ser que a quantidade seja muita. E mistura bem. Quando vocês já tiverem misturado bem direitinho os ovos, o leite, a margarina e o açúcar, aí sim vocês vão colocar a farinha. Vai colocando a farinha aos pouquinhos, coloca uma quantidade, mexe bem pra não ficar com bolinha, sabe? Ninguém gosta de bolo com bolinha. A gente gosta de um bolo bem lisinho e fofinho. E o segredo é colocando a farinha do trigo aos pouquinhos. Coloca mais um pouquinho, mexe bem. Mexer é o segredo, viu? Mexe, mexe, mexe bem. E aí a gente coloca o resto. E o principal segredo é não parar de mexer. Se você quiser, você pode colocar uma música enquanto você mexe, vai dançando, vai brincando. Se o seu bracinho cansar, você pode pedir ajuda a mamãe ou o papai, ou alguém que estiver te ajudando a fazer o bolo. O importante é que a nossa massa tem que ficar bem lisinha e não ter bolinha nenhuma. Deixa eu mostrar pra vocês como já tá ficando a massa da tia, ó. Viram? Já tá acabando com as bolinhas, porque a tia tá mexendo. Quanto mais a gente mexer, mais lisinha vai ser a massa. E quanto mais lisinha for a massa, melhor vai ficar o nosso bolo. Na minha massa, eu acho que ainda preciso colocar um pouquinho de leite. Lembra que a tia deixou um pouquinho de leite? Então, eu vou acrescentar o restinho do leite e vou mexer. Mexendo, mexendo sem preguiça e com capricho. A minha massa já tá ficando lisinha, já tá ficando uma massa linda. E o cheirinho tá maravilhoso. Que pena que vocês não podem sentir o cheirinho daqui. Mas eu tenho certeza que vai ficar muito delicioso. Vou mexer um pouquinho mais, tá? Mexe aí também. Ó, mexido a massa, eu vou acrescentar o último ingrediente, que é o fermento. A colher de sopa de fermento em pó, a gente coloca por último. O fermento é como se fosse um ingrediente mágico, crianças. Quando a gente coloca o fermento, eu vou contar pra vocês, o bolo cresce, fica muito grande. O fermento ajuda a massa a crescer. E aí, é muito importante a gente mexer bem direitinho para que toda a massa fique com fermento. E o nosso bolo fique muito, muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês como já tá. Olha a massa da tia, ó. Lisinha, estão vendo?
Significa que eu já posso colocar a minha massa, deixa eu mostrar pra vocês, na minha forma. Eu escolhi usar uma forma redondinha. Antes de a gente colocar a massa na forma, tem que untar. Untar significa que a gente vai passar um pouquinho de margarina e depois farinha do trigo e espalhar bem, para o fundo da forma ficar assim bem forradinho. Sabe para que isso serve? Serve para que o nosso bolo, quando a gente for tirar ele, não fique grudado no fundo da forminha. Depois de untado, ó, a gente coloca toda a massa na forma. Essa receita de bolo que a tia tá dando para vocês, com essa quantidade de ingredientes, é para um bolo pequeno. Por isso que a tia pegou uma forma pequena. Mas vocês podem fazer na forma que vocês tiverem na casa de vocês. Se vocês tiverem quadrada, coloca numa quadrada. Se tiver aquela forma com furinho, coloca na forma com furinho. Coloquei toda a minha massa, ó, na minha forma. E agora eu vou colocar lá no forno. Vocês vão deixar lá no forno de vocês, com a ajuda do papai e da mamãe, por mais ou menos uns 40 minutos. O forno, dependendo do forno, tem que estar a 180 graus. Mas o forno de vocês pode ser diferente. Então, o ideal é que sempre o papai e a mamãe estejam olhando. Atenção, criançada, essa parte do forno tem que ser com o papai e com a mamãe, porque é perigoso e vocês podem se queimar. E a gente não quer isso. Bom, então fica aí esperando que eu vou colocar o meu bolo no forno. E quando ele estiver prontinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Até já!